A Copa do Mundo de 2026 prometia ser a festa do futebol, a união de um país em torno de uma paixão, mas agora, em julho de 2026, o que vemos é uma ressaca amarga. E não apenas pela dolorosa eliminação precoce do Brasil no campo diante da Noruega nas oitavas de final, mas por algo muito mais profundo e destrutivo. Por trás dos gols, da euforia e das transmissões milionárias, uma epidemia silenciosa se espalhou. O esporte foi transformado em um cassino a céu aberto. E o rastro que ficou: endividamento, ansiedade, famílias pressionadas e uma geração inteira sendo ensinada a confundir torcida com aposta. A decepção da eliminação da seleção, para muitos, foi apenas o primeiro golpe. O outro veio depois. Perceber que o futebol, símbolo de alegria nacional, foi cercado por uma indústria que lucra com a esperança, com a impulsividade e, muitas vezes, com o desespero financeiro do brasileiro. Como chegamos a esse ponto? Como a maior celebração esportiva do planeta se tornou palco para uma das maiores explosões de apostas online da nossa história recente? E mais importante, quem lucra quando o brasileiro perde? A falácia do aposta quem quer. Sempre que esse assunto surge, a primeira defesa que ouvimos é: mas aposta quem quer, é liberdade de escolha. Liberdade? Vamos falar sobre liberdade. Por décadas, a indústria do tabaco e do álcool usou exatamente a mesma desculpa: fuma quem quer, bebe quem quer. Hoje nós sabemos o custo social e de saúde pública desses vícios. Sabemos que não é apenas uma escolha simples quando o produto é desenhado para gerar dependência, repetição e consumo compulsivo. As bets não são diferentes. A publicidade massiva, a facilidade de acesso na palma da mão, a promessa de dinheiro rápido, os bônus, os giros, as odds piscando na tela, a sensação de que agora vai, tudo isso explora vulnerabilidades humanas muito profundas. O próprio Ministério da Saúde já passou a tratar os problemas relacionados a jogos de apostas como uma questão de cuidado, saúde mental e redução de danos. Apostas online foram associadas a ansiedade, depressão, endividamento e ruptura de vínculos familiares. Então a pergunta é simples: se o Estado intervém para proteger a saúde pública no caso do cigarro, limitando propaganda e alertando sobre riscos, por que a mesma lógica não vale para as apostas? Porque quando o assunto é bet, tudo parece ser vendido como entretenimento, modernidade e liberdade. A máquina de fazer dinheiro. A resposta, como quase sempre, está no dinheiro. E é muito dinheiro. Durante a Copa de 2026, vimos transmissões, influenciadores e canais gigantes transformarem suas plataformas em verdadeiros balcões de apostas. Não era mais apenas sobre o jogo, eram chamadas, odds, QR codes, promoções, links, cupons e incentivos em tempo real. O futebol deixou de ser apenas futebol. Virou produto financeiro emocional. A cada escanteio, uma aposta. A cada cartão, uma aposta. A cada gol possível, uma promessa de ganho. O torcedor, que antes sofria pelo time, agora também sofre pelo dinheiro que colocou em risco. E o mais grave, essa lógica foi normalizada. O que antes parecia distante, escondido, marginal, agora aparece no intervalo do jogo, na camisa do clube, na fala do influenciador, no patrocínio do campeonato e no celular de qualquer adolescente. E o governo? O governo celebra. As bets também passaram a movimentar arrecadação relevante. Segundo dados da Receita Federal, empresas regulamentadas do setor faturaram 12,2 bilhões entre janeiro e abril de 2026, com arrecadação federal estimada em 4,5 bilhões no período. É a tempestade perfeita. Influenciadores ganham contratos milionários, clubes recebem patrocínios, plataformas faturam alto, o governo arrecada e o brasileiro comum fica com a parte mais pesada da conta. O esporte, que deveria ser paixão, lazer e identidade nacional, virou um outdoor gigante para o jogo.
E o que isso ensina às nossas crianças? Que futebol só tem graça quando tem dinheiro envolvido. Que assistir a uma partida sem apostar é perder uma oportunidade. Que emoção precisa virar transação. O preço da aposta. Mas enquanto os engravatados contam os lucros, quem paga a conta? Os dados de junho de 2026 são assustadores. Uma pesquisa da USP aponta que já temos cerca de 2 milhões de viciados graves no Brasil. Levantamento do SPC Brasil apontou que cerca de 40 milhões de consumidores pagaram por pelo menos uma aposta ou jogo online no período de 12 meses. E o impacto no dia a dia é cruel. 23% dos apostadores cortaram gastos com roupas, 19% reduziram as compras no supermercado. Tem família deixando de comprar carne para tentar a sorte no celular. Não estamos falando de estatísticas frias. Estamos falando de pais de família que perdem a poupança de uma vida inteira em uma noite. De jovens que entram em depressão profunda, de divórcios, de desespero, de vidas desestruturadas. O jogo político. E o que está sendo feito? Alguma coisa sim, mas ainda muito pouco diante do tamanho do problema. No fim de junho, o CONAR recomendou a suspensão de peças publicitárias de bets exibidas na Cazé TV durante a Copa, apontando possíveis incompatibilidades com regras de publicidade responsável. A Secretaria Nacional do Consumidor também passou a olhar com mais atenção para o tema. Mas a verdade é dura. Quando a reação chega, a mensagem já circulou. A publicidade agressiva já atingiu milhões. O incentivo já foi normalizado. A bet já entrou no vocabulário da família brasileira. No Congresso, a discussão também é difícil. De um lado, há quem defenda mais controle, mais restrição de propaganda, mais proteção para crianças e adolescentes e tratamento do vício em apostas como problema de saúde pública. Do outro, há a força econômica de um mercado que cresceu rápido demais e conquistou espaço demais. E aqui nasce a pergunta central. A autorregulamentação é suficiente para conter um fenômeno tão avassalador? Ou o Estado precisa intervir de forma mais dura, colocando a vida, a saúde mental e a estabilidade financeira das famílias acima da arrecadação e do patrocínio? O Brasil perdeu dentro e fora de campo. A Copa do Mundo de 2026 deixou uma ferida esportiva. O Brasil caiu cedo. Mais uma vez, o sonho do Hexa ficou pelo caminho. Mas talvez a derrota mais grave não tenha sido apenas no gramado. O Brasil perdeu também quando aceitou transformar sua maior paixão popular em vitrine permanente de apostas. Perdeu quando permitiu que a emoção do futebol fosse capturada por uma indústria que vende esperança com aparência de entretenimento. Perdeu quando normalizou a ideia de que todo jogo precisa ter uma aposta por trás. Se não enfrentarmos isso agora, as consequências a longo prazo podem ser devastadoras. Mais endividamento, mais sofrimento psicológico, mais famílias destruídas e uma geração inteira acostumada a buscar no celular uma saída mágica para problemas que são muito reais. É hora de questionar. É hora de exigir responsabilidade dos influenciadores, dos clubes de futebol, das plataformas, das transmissões e principalmente do governo. Porque a indignação não pode ser apenas um sentimento passageiro. Ela precisa virar debate público. Precisa virar limite. Precisa virar proteção. No fim das contas, não é simplesmente aposta quem quer. Aposta quem é convencido todos os dias de que pode ganhar, aposta quem está vulnerável, aposta quem está endividado, aposta quem quer sair do aperto, aposta quem acredita, por alguns segundos, que a sorte pode resolver aquilo que o salário não resolve. E a grande maioria dos brasileiros simplesmente não pode pagar esse preço. Se você chegou até aqui, é porque, assim como nós, você se importa. Você também percebe que tem algo errado quando o futebol deixa de ser apenas paixão e passa a ser porta de entrada para dívidas, sofrimento e dependência. Este é o Brasil desvelado. Aqui, nós vamos olhar para aquilo que muita gente prefere esconder.
Vamos falar do Brasil por trás dos discursos, dos patrocínios, das promessas e das propagandas bonitas. Se este vídeo te fez pensar, se te incomodou ou se te fez lembrar de alguém que já foi afetado pelas apostas online, inscreva-se no canal. Nossa meta é romper a barreira dos 1000 inscritos para que essa mensagem alcance mais pessoas. A sua inscrição ajuda este canal a continuar trazendo reflexões sobre o Brasil real. E agora eu quero ouvir você. Você conhece alguém que se endividou com apostas online? Você acha que as bets deveriam ter propaganda limitada, como aconteceu com o cigarro? Ou acredita que tudo deve continuar como está? Deixe seu comentário. A sua história importa, porque talvez o Brasil só comece a mudar quando a gente parar de tratar tragédia social como entretenimento. Até o próximo vídeo.